Muito obrigado por estar aqui mais um dia na minha companhia e agradeço de coração a ajuda que você tem me prestado na manutenção desse canal e saiba que da mesma forma pode contar comigo. E nesse encontro de hoje iremos mostrar o mundo da gravação do áudio, mas não naquela fase ali da gravação propriamente dita, mas na parte que antecede a ela. E a razão de eu entrar neste tópico é que durante a minha vida eu observei que essa dúvida é muito comum no processo e essa dúvida acaba por acarretar num áudio mal captado. E nunca devemos de esquecer que o áudio bom é aquele cuja captação seja perfeita. No processo de gravação, a primeira providência para gravar um vocal, um instrumental, ou seja qual for a fonte, é pegar um cabo para fazer esta captação. E como padrão, este cabo, que não importa a marca, terá sempre em sua espessura de 1/4, o conhecido cabo de 1/4. E é lógico que em suas extremidades haverá um conector para conectar a fonte e na outra extremidade outro para interligar a um equipamento de captura do áudio. Mas a questão do foco aqui hoje não será sobre os tipos de conectores, e sim sobre, no momento, esse cabo de 1/4. E nele nós iremos nos concentrar entendendo que é lógico que se você for gravar usando um microfone na extremidade do cabo, lógico que deverá ter um conector ou plug com essa finalidade. Caso você for gravar, por exemplo, uma guitarra, o plug deverá ser próprio para o instrumento. Mas isto não é a questão aqui, pois os conectores sempre terão de estar de acordo com o que irá ser usado na captura. Assim, vamos voltar ao cabo, pois não temos como usar um conector de modo errado. Você jamais vai conseguir conectar um plug de guitarra no microfone. Eu quero falar aqui sobre o grande impasse que está justamente na outra extremidade, onde está o equipamento responsável por coletar esse sinal de captura, ou seja, a interface. Pois ela, para que ela possa receber qualquer fonte do áudio, ela possui 3 níveis de entrada, sendo que já podemos concluir que pelo cabo vai passar então 3 níveis de entradas diferentes, já que lá, a placa de som ou a interface, como quiser chamar, tem 3 níveis de entrada. Então, reprisando, a interface possui 3 níveis de entrada diferentes para que assim possa, logicamente, receber todo tipo de sinal de áudio. Agora vamos entender no que relaciona esses 3 níveis de entrada. E a resposta é a palavra impedância. E o significado desta palavra, grosso modo, é a oposição ou impedimento que um circuito apresenta à passagem da corrente elétrica. O que já podemos agora deduzir que nesses 3 níveis de entrada, existem 3 níveis de impedimento à entrada do sinal do áudio. Agora vem a pergunta crucial: e por que ter essas 3 entradas, gente? Para quê? E a resposta é muito simples. Pois no mundo do áudio temos fontes que possuem volume altíssimo, enquanto outros têm um volume mediano, outros têm um volume baixíssimo. Vamos a um exemplo prático. Supondo que você queira gravar um teclado. Assim, nós já sabemos que o teclado tem um circuito de amplificador, que ele amplifica o sinal do áudio, e teremos como consequência uma saída de um sinal em um volume alto. Por outro lado, você vai gravar um microfone dinâmico, padrão, Como sabemos, o sinal que é capturado pelo microfone necessita de um amplificador, já que ele é fraquíssimo mesmo, o sinal do áudio que vem até a interface. Então ele vai precisar de uma amplificação para ter um sinal audível. Então é por isso, já entendemos que para a perfeita captação do áudio, a interface possui 3 entradas de sinal, onde na primeira o sinal passará por um pré-amplificador interno para tornar o sinal fraco audível. Numa segunda entrada, teremos um circuito que possui, a grosso modo falando, uma válvula, que é ali a impedância, que impede que o som alto seja capturado dessa forma, reduzindo o volume a um volume audível. E no terceiro lugar, teremos a entrada que suporta o sinal do áudio, que venha com amplificação altíssima, onde nessa entrada, por assim dizer, nós vamos ter uma válvula ali minimamente fechada, para impedir essa força sonora, deixando passar somente a parte audível necessária à gravação. Por isso que nós temos 3 entradas. Pelo que eu já disse até agora, podemos entender que caso você use um microfone dinâmico numa entrada que tem a função de receber um som altíssimo, o som que você irá captar, logicamente, vai ser um sinal pobre, sem nenhuma notoriedade, sem nenhuma sonoridade final pós-captação, porque ele já é fraco, ele vai para um lugar que ainda reduz mais ainda. Jesus, como você vai conseguir ter um áudio bom?
Então vamos dar nome aos bois. Assim nós temos, como eu disse, 3 entradas. E cada entrada com um nome próprio, onde, em primeiro lugar, temos a entrada de microfone, que é a entrada dedicada, logicamente, ao microfone, onde nessa entrada vamos ter um circuito com um pré-amplificador para empurrar o som ao nível de linha. Por isso que muitos netbooks, dentro dos computadores, contam com entrada exclusiva para microfone. Vê que mesmo o computador lá tem que ter, senão você não tem como capturar uma sonoridade audível. A segunda entrada é denominada de entrada de instrumento, onde, logicamente, é uma entrada ali para os instrumentos musicais, onde nessa entrada o nível de sinal pode variar bastante, voltada para os instrumentos elétricos, com ou sem amplificação, ou seja, fonte de energia. Então ela é mediana, ela controla aquele sinal médio e deixa num sinal gostoso ali, né? Temos também, por finalmente, o sinal de uma entrada que é chamada, que é a terceira, que é a entrada de linha ou entrada auxiliar. Nessa entrada só estará presente interface ou placa mais avançada. E a missão dessa entrada, como já podemos deduzir, é de aceitar sinais altíssimos. Ela é projetada para lidar com sinais potentes de equipamento já com pré-amplificador, como é o caso de você, às vezes, jogar na sua interface um toca-disco, um sintetizador, um CD-play, uma bateria eletrônica. Praticamente ela aceita aparelho que possui, né, a sua própria fonte de energia ligada à tomada ali, como é o caso da bateria eletrônica, já vem alimentado, tudo muito bem amplificado, e ela aguenta essa potência, como eu disse lá anteriormente, reduzindo ao som audível, reduzindo muito, muito mesmo, para que entre de forma audível. Então, para terminar, eu vou fazer uma pergunta. O que acontece se eu ligar uma guitarra na entrada de linha? O que vai acontecer? O sinal vai chegar fraco, já que a guitarra não tem um pré-amplificador. E o que vai acontecer com o som? O som vai soar empobrecido, por melhor que seja a guitarra ali usada para executar. Tem uma de altíssimo nível, vai ter o som ruim. Então, na maioria das interfaces, nós temos aqui, como podemos ver, uma entrada em conjunto com 2 conectores, que um é para o microfone e o outro para a instrumentação, né? Já que a maioria das interfaces são mais para gravar instrumentos e microfone. Aqui cabe um último lembrete que eu quero dizer para vocês, que a aparelhagem, como acontece com muitas placas de áudio, mesa de som, ela conta uma opção que ela alterna entre linha e instrumento, né, para economizar. Então você tem um botãozinho que você ali vai determinar se você tem linha, se é linha ou instrumento. Então, senhores, eu trouxe isso aqui porque eu vi muito essa dúvida. Se você faz essa conexão logo de cara, já começa tudo errado. Eu vejo muitos e-mails que me mandam que eu sei que o problema está justamente aí. As pessoas por usar mau cabo. É lógico que tem ainda muita coisa nesse caminho, né? Cabo de má qualidade, tal. Mas muito é por erros, às vezes, das pessoas errarem nessas conexões em relação à interface ou à sua mesa. Então, eu espero ter ajudado a você aí, quem tem a dúvida. Quem não teve, só relembrou. Assim, só me resta agradecer a você por estar aqui junto comigo. Caso você deseje um tema em particular, basta entrar em contato, manda um e-mail lá, fala, eu sou membro, Jorge, e eu vou dar prioridade à sua dúvida, tá? Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.